Boa noite a todos. Graça e paz. Amém? Quando se dá boa noite assim, há uma surpresa, né? Uma estranheza, né? Mas é proposital. É para realmente fazer com que o seu cérebro ele se desprenda do óbvio. Então eu provoquei de fato. Não foi que eu esqueci não, porque a paz do Senhor já está no meu e no teu coração. E o servo do Senhor, ele já adentra saudando com a paz do Senhor. Livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Quem pudesse colocar de pé, fiquem de pé. Quem quiser ficar sentado, a reverência aqui não é a mim, mas é a palavra do Senhor. E que o próprio Deus, né, esteja assim no teu coração, te fazendo estar de pé. Então vamos lá, a palavra do Senhor que diz assim: Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Ramote Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá de pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Porventura tu és dominador sobre todos os reinos das gentes? E na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adestes a tua semente de Abraão, teu amigo para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao seu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevir, espada, juízo, peste ou fome, nós, diante de ti, pois teu nome está nesta casa, clamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seim, pelos quais não permitistes que passasse Israel, quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. O grande general de guerra, que é o Senhor, o dono das grandes guerras, ele é implacável quando ele se levanta a guerrear, quando ele se levanta a executar sentença na vida de um povo. Ou quando alguém se levanta e ousa a ferir, a se levantar de uma forma horrenda e que cause prejuízo a alguém que tem relacionamento e crédito com ele. Josafá seguiu os preceitos do seu pai Asa e fez tudo conforme agradara ao Senhor. Com a única observância é que Josafá ele fez aliança com Acabe, quando ele deu a sua filha ao filho de Acabe. Então ali houve um prejuízo, mas o seu coração e a sua conduta diante do Senhor sempre foi muito reta. Ele executou tudo que a palavra do Senhor mandara. Ele ali tirou ídolos e ele levou o povo a se arrepender, a buscar ao Senhor. Ele restaurou as coisas sagradas que aquele povo naquele momento já tinha, muitos deles já tinham desacreditado, caído em descrédito da palavra. E assim como seu pai Asa, que fizera também um bom reinado, por conta também de uma aliança errada, no final da sua vida morreu ali com a enfermidade de morte. E embora você diga assim: irmã Renata, guerra. Sim, nós nascemos numa guerra.
Quem aqui já conheceu o processo que uma ostra tem? Como é que a pérola ela vem a surgir? Tem que haver uma ruptura, tem que haver areia para que haja a desconformidade, tem que haver um atrito para que a pérola realmente ela se revele. Na vida da gente, servo do Senhor, não é diferente. Primeiro que a gente vence lá quando está na fecundação. São milhões de embriões, de espermatozoides. E a guerra já começa ali. Quando você não sabe quem é que vai vencer. Mas eu e você vencemos. Então já começamos vitoriosos. E quando a gente passa por esse processo, ali vem a gestação e a mãe passa por todo aquele processo e a mãe ela está bem. Porque estar no processo de gestação é quando a mulher está muito bem de saúde. É a melhor fase da vida dela, quando ela consegue gerar. O grande problema é quando ela vai parir, quando ela vai ter esse bebê, quando ela vai dar à luz. Parir é uma palavra certa, viu? Eu sei que o pastor não gostava, mas é uma palavra literalmente científica e correta. E ali ela está entre a vida e a morte. E mais uma vez, aquele ser que venceu os embriões, que foi fecundado, mais uma vez ele está entre a vida e a morte. E só quem já gerou, quem deu à luz a uma criança, sabe do que eu estou falando. A vida da mulher vira nada. Ali ela se encontra realmente entre a vida e a morte. É uma batalha muito grande. Entre o céu e o inferno. Entre a vida e a morte. Entre a sua própria vida e a vida do seu filho. E eu sei bem o que é isso. Porque já tive 3 gestações. Eu passei por essas etapas. Então eu tenho autoridade de falar sobre batalhas, sobre guerras. Sem contar a minha própria, que eu já venci. Então esse processo é um processo muito dramático, traumático na vida de uma mulher quando ela não consegue vencer. Mas muitas vezes a mulher vence. E a criança não consegue vencer. No meu caso, na minha primeira gestação, quem não sabe, foi assim. Grande expectativa, tudo bem, tudo perfeito. A criança saudável, os exames normais, tudo certinho. E o pequeno Yuri, que era o meu primogênito, nasceu, mas veio a óbito com poucas horas. E aí? O que é que você faz diante disso? Você conhece a palavra? Você conhece o Senhor? Você anda diante dos preceitos do Senhor? E quando o mal bate à sua porta, quem é você quando as coisas não vão bem? Como você se posiciona diante dos conflitos, das adversidades, daquilo que te tira o chão? Quem é você? Como você se revela? Você permanece na mesma posição? Tem algumas perguntas, alguns questionamentos que a gente se indaga interiormente. Eu não sei hoje como foi o seu dia, como foi a tua semana, quais foram os desafios que você traçou. Mas uma coisa é certa, você venceu mais uma batalha. Isso é vitória, isso é graça, isso é poder, manifestação do poder de Deus sobre a tua vida. Naquele momento eu não era mais nada. Primeiro porque eu passei por todo o trabalho de parto. E na hora H, a criança ainda não sai pelo parto natural que se espera. No último estágio, não é o jeito de fazer uma cesariana. E aí? E aí a gente já está desfalecida, o que vier já é lucro. E logo em seguida, a criança nasce, a criança morre, e eu não tenho o direito nem sequer de botar no colo. E aí? Quem é você diante dessa situação? Por que eu estou contando isso? Porque o Espírito Santo de Deus me levou a trazer isso. Porque a gente se levanta, a gente se opõe a tantas pessoas sem conhecer a história dela. A gente não sabe quem verdadeiramente está alistado em um exército e que já travou grandes batalhas no passado. Como Davi, que antes de ser aclamado um rei, ele já tinha travado grandes batalhas. Mas ele também foi perseguido, ele foi julgado, ele foi subestimado por muitos.
mas venceu, porque foi tratado lá no passado. Então eu trago na minha vida marcas de guerra. Não se iluda. Parece que eu sou meiguinha, né? Nem sou. Eu sei o que é as marcas de uma guerra. E não foi só isso. Criança nasce, morre, não carrega no colo e não tem o direito de enterrar. E o que é que eu faço? Adoro ao Senhor. Não entendia, não sabia. Sabia que estava na minha posição correta em Deus. Então vai fazer o quê? Vai chorar. Porque no seu estado de humano, você chora, você sente, você vive o luto. Mas então eu quero indagar você mais uma vez. Quem é você na hora que as coisas não vão bem? Quem é você na hora da dor? Quem é você na hora do luto? Na hora que a catástrofe chega, na hora que a empresa não vai bem, na hora que o dinheiro não chega, na hora que o credor vem na porta, na hora que você se vê enferma, que os médicos desenganam, na hora que você se vê perdido, não tem ninguém à sua volta, parece que não tem ninguém. É porque tem batalhas que é só você e Deus. Mas acredite, Ele te basta. Ele te basta. E ali eu ressignifiquei, porque é uma palavra de ordem, eu aprendi isso muito cedo, desde criança. Porque a gente já vive no meio da guerra, a gente nasce no meio da guerra, a gente é fecundado na guerra, a gente sobrevive no meio da guerra. Aí você vive ali a frustração do abandono de pai, você vive a frustração da escassez, você vive a frustração de muitas pessoas te subjugarem, né, te desprezarem, você vive tantas coisas. Então você é treinada. E o maior treinamento no campo de uma batalha é quando você trava antes. Na batalha você já tem que estar pronto. Para não retroceder. Para não fracassar. Porque quando você está na guerra, você tem que estar ligado. Você tem que estar bem posicionado. Porque se você vacilar, ali é a sua última cartada. As batalhas que a gente enfrenta continuamente, diariamente também, elas são o pleno exercício para nos moldar. Para que quando as maiores dificuldades vier, porque elas vêm. E a vida da gente é feita de frequências e níveis. Você vai passando, não pense que vai ficar por ali. Passou, foi aprovada, vai passar de nível. E às vezes você até precisa voltar. Por quê? Porque foi reprovada. Aí você volta. E no meu caso ali eu adorei ao Senhor. Dia 20 agora Yuri faria 17 anos. Davi faz 16. Porque a mesma medida que Deus me moldou, me tratou, me permitiu ser moldada, né? Ele também é muito rápido para cumprir as suas promessas na minha vida. E apenas 3 meses depois, Deus disse para mim: enxuga as tuas lágrimas, porque do teu ventre sairá 2 nações ainda. E o Senhor disse assim: eis que a mulher estéril, aqui não desce luz, ela habitará. Alarga as tuas tendas. Eis que vou te restituir. E quando eu falei para um médico que eu estava tomando a medicação e tudo certinho, que me acompanhava, ele falou para mim: não seja louca de engravidar em no mínimo 1 ano. 5 meses eu estava grávida de Davi. E não foi negligência. Não foi porque eu queria. Eu até recebi aquela palavra. Mas com 3 meses a dor cessou. A cura chegou. Porque eu recebi aquela palavra. E eu entendi que bendito é o nome do Senhor. Quando Ele dá, Ele também pode tomar. Ali foi a primícia dele. Ressignifiquei. Como Davi, que no campo da batalha ele olhou, pecou. Não foi meu caso, eu acho, né? Pelo menos não foi um pecado como o de Davi. Enquanto a criança, ele estava na batalha da criança. Se a criança vivia ou morria, ele orava e jejuava. A criança morreu, ele vestiu vestes reais. Pediu de todas as especiarias, comeu e bebeu e confundiu os inimigos. Porque os inimigos da nossa alma sempre serão confundidos. Porque o guerreiro, ele ouve o comando do seu Senhor. O seu general é que te comanda. Você não anda de si mesmo. Então a sua dor, você sabe a hora de sentir a dor, a hora do luto, mas você logo se levanta. Se levantar significa ressignificar.
é se reerguer. E o que aconteceu aqui com Jeosafá, por isso que o texto vai dizer, e sucedeu que depois disso, depois de quê? Depois dele ter sido tão zeloso na obra do Senhor, depois dele ter feito tudo que agradava a Deus, depois dele ter se posicionado sempre a favor da obra de Deus e ter mantido o estatuto do Senhor como primícia do seu reinado, e mesmo assim, ainda houve um prejuízo quando ele fez aliança com Acabe. Acabe tentou, temeroso por conta da guerra que estava se levantando lá em Ramote de Gileade. E ele vai e pede para que Josafá vá com ele. Mas na hora da batalha, Acabe sabia que estava sem crédito com Deus. E o homem realmente sem crédito, ele teme. Ele teme porque ele sabe que está sem proteção alguma. Todo mundo tem muitas sombras. Agora poucos têm a sombra do Onipotente para te guardar. A diferença está aí. E como Acabe sabia que ele não estava mais debaixo dessa proteção, ele buscou aliança e buscou colocar perto dele como escudo alguém que tinha. Porque Josafá tinha crédito com Deus. Só que no momento que ele ali chama, ele dá todas as coordenadas para Josafá. Ó, vamos nos disfarçar. Vai tu com tuas vestes reais e eu não vou. E ele ali se disfarça, achando ele que a sentença do Senhor não viria sobre ele. Eu quero vos dizer que você pode fazer exatamente o que você quiser. O plano. Glória a Deus. Plantar é escolha. Você escolhe se posicionar como alguém de Deus ou não. Você escolhe servir a Deus ou não. Você escolhe, mesmo conhecendo, seguir a Deus e a sua palavra ou não. Agora a colheita não. A colheita, ela vem na mesma medida conforme você plantou, e outra coisa mais, ela sempre vai vir exponencial. Para quem não conhece essa palavra, que às vezes é meio complicada, eu termino usando, é uma palavra que ela vem sempre em abundância. Você vai plantar uma semente, você não vai colher uma semente. Porque na lei da semeadura é assim, você planta um, você colhe 10, 20, 30, 40, 50. E é por isso que a gente precisa estar muito ligado nos nossos passos. E é por isso que a gente precisa saber como proceder. E Josafá passou por um fio. Porque ele foi, mas o comando era: não toqueis nem nos grandes nem nos pequenos. Ele só queria Acabe. Só que Acabe estava disfarçado, ele vai até Josafá. E quando chegou a Josafá, quando viu os carros, Josafá estava no carro real. Ele vai lá pelas vestes, ele reconhece e vai atrás. Só quando ele vai, Josafá, que estava ligado em Deus, até porque eles pediram a orientação aos profetas. E a gente precisa estar muito ligado em Deus quando a gente vai consultar alguém que a gente julga ser da parte do Senhor. Porque de todos os profetas, somente um, que foi Miqueias, profetizou contra. E esse, por profetizar contra, porque o espírito do engano da parte do próprio Deus. Porque acredite, quando Deus quer sentenciar alguém, Ele faz coisas que você não vai entender nunca. Mas a sentença vem. A colheita vem. E ali quando ele percebe que é Josafá, porque Josafá clama a Deus e Deus socorre, porque viu inocência nele, viu que as mãos dele estavam limpas. Aqueles homens desistem de Josafá e correm atrás de Acabe, como uma presa. E Acabe termina sendo morto por um homem comum. Guerreiro, rei, e morre por uma pessoa comum. Porque quando Deus quer sentenciar alguém, não precisa você ser grande. E não precisa ser por a mão de um grande. Ele executa a sua sentença e pronto. Então você não tem que estar temerosa, não tem que estar temeroso, se você está em conformidade com esta palavra. Se você está em fiação com o Senhor e mantém a sua aliança com Ele,
O que prevalece é a aliança com Ele. Se você, porventura, fez alguma aliança com alguém que não tem os preceitos da palavra, reveja o quanto antes. Tua vida pode estar em perigo. Josafá clamou, teve tempo de clamar. E quantos não têm tempo de clamar? Quantos se levantam contra homens e mulheres de Deus? Contra as pessoas que têm crédito com Deus? Está correndo grande risco. Porque quem tem crédito com Deus, o crédito chega no momento certo. Então não venha se rebelar. Atente-se quando você ver alguém em posição que se oponha a um homem ou uma mulher de Deus, alguém que tem crédito com Deus, foge dele. Foge dele. A Bíblia vai dizer que até esses homens, até os da montanha de Seim, eles se levantaram, se reuniram para acabar com Josafá. Mas na batalha das nossas vidas, quando o inimigo ele quer nos destruir, ele sempre vai buscar alianças, se fortalecer, para destruir, para que o seu plano seja executado. E mesmo aquele povo não deveria ter se levantado, por quê? Foi um povo que foi poupado. O povo de Israel, quando saiu do Egito, iria passar pela montanha, Deus poupou. Deus não permitiu. E quantos de nós, muitas vezes, nos levantamos, nos posicionando contra aqueles que nos fizeram bem, sem causa alguma. Aí você encontra uma amiga verdadeira que te empresta o ombro, que ora por você, que intercede pela tua vida. Você encontra um sacerdote, um servo, uma serva do Senhor, que paga o preço por você ali no altar, que jejuma, que ora. Você tem alguém que no momento da sua maior fragilidade, que foi num período de uma cirurgia, né? Ali onde, quando eu tive mesmo o meu último filho, Vanessa cuidou de mim, eu estava assim, bem fragilizada. A Márcia ficou comigo na maternidade. E são alianças, gente, são favores que é impagável. É impagável. Porque é no momento onde você está na sua maior fragilidade. Aí como é que eu posso me esquecer disso e me levantar contra? E me opor? Aí eu fazer grupinho ainda? E Deus verá tudo isso e não fará justiça? Salmo 94, versículo 1 diz que da vingança é do Senhor. Ele faz vingança. Então eu não quero conta com pessoas que se rebelam. E as minhas alianças eu sei com quem eu faço. Não faço com qualquer um. Não gosto de andar em grupo. Não gosto de andar com proximidade com muita gente. Principalmente quando eu identifico logo. Porque quem anda com o Espírito Santo de Deus percebe a maldade à distância. A Bíblia diz que nós devemos nos posicionar simples como a pomba, porém prudente como uma serpente. Você pegar uma serpente é muito difícil. Você não pode assim nomear uma serpente, mas ser prudente como ela é uma obrigação. E é até uma questão de sobrevivência. Então você percebe os perigos que a gente muitas vezes está correndo em fazer tamanhas injustiças na terra. E ali aquele povo que foi poupado de morrer se une a todos os inimigos de Josafá, de Moabe, de Amon. E vem todo mundo numa grande fúria querendo pegar Josafá. E Josafá temeu. E humanamente falando, quantas batalhas a gente entra e a gente está temerosos. A gente está destruído muitas vezes. A gente se fala de Elias que entrou na caverna, mas quantas vezes nós entramos? A questão não é você ter medo. Porque medo é humano. Você pode ter medo. O que você não pode é deixar que o medo te domine e te impeça de se posicionar como deveria. Porque o seu posicionamento correto em Deus é que te leva a grandes vitórias. E a ausência dele é o responsável para grandes derrotas na sua vida. Então o poder da decisão
de se posicionar corretamente em Deus. Eu quero te dizer que também não é fácil. Você vai ter medo, mas você precisa se posicionar porque você não quer morrer. Porque implica não somente você, mas todo um povo. E quantas pessoas precisam de nós? A sua família precisa de você. A nossa cidade precisa de homens e mulheres compromissados com o céu. Porque quando você se compromete com o céu, está ligado com Ele, o céu se responsabiliza pelos resultados que teremos na terra. A grande questão é que a gente se preocupa muito com as coisas que não interessam. É por isso que eu prefiro ser pragmática, reta, objetiva, direta, sem arrodeio. A vida é muito mais simplificada. Para que tantas pessoas cheias de mimimi, tantas pessoas fragilizadas, tantas pessoas cheias de grandes marcas, que tudo lhe paralisa, que tudo lhe derruba, que tudo... Pelo amor de Deus, você é guerreiro, está listado em qual exército? Para quem não sabe as leis da guerra, deve ser o homem que tem que estar na linha da batalha. Por quê? Porque ele é o patriarca. E o papel do patriarca é ele proteger a família. E quem estiver aqui, ou que estiver nos ouvindo, e não estiver exercendo essa posição, está em pecado. Desobediência. A matriarca, o papel dela é apoiar. É estar ali, ó, dando o equilíbrio emocional a este homem. Mas a guerra é dele, não é nossa. Somente no século XX é que foram permitidas mulheres irem para a guerra. Em Israel as mulheres vão. Elas são até convocadas. Mas no final ele sempre libera. Principalmente toda mulher que tem filho, que casou, ela não entra na batalha. Por quê? Porque a mulher tem o direito e o poder de proteger a sua prole. Então, isso é Deus purinho. Quando você quebra esses princípios, você destrói tudo. E o grande problema que a gente vivencia na nossa sociedade é a questão patriarcal, que é negligenciada. Quantos homens frouxos? Perdoe a palavra, não estou aqui para agradar ninguém, mas é verdade. Como o pastor Zé Carlos sempre falava, bando de homem frouxo. Não honra as suas calças. Não honra a sua família. Não honra o nome que carrega. Quando se levantam, mas na hora da batalha corre. Por que Baraque foi envergonhado? A mulher teve que vencer por ele. Uma mulher teve que vencer por ele na batalha. Aí o povo vai dizer, por que as mulheres estão dominando? As mulheres, acredite, vão dominar o mundo. É uma realidade se os homens se encurvam. Mas quando Josafá ouviu essa sentença, o que foi que ele fez? Versículo 5, a Bíblia vai dizer: e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Primeiro de tudo, no campo de batalha, são leis da guerra. Você precisa, primeiro de tudo, estar de pé. Deus não fala com pessoas que estão prostradas. Não. Você pode estar ajoelhada, adorando ao Senhor. Deus requer a adoração do seu povo. Mas quando você também faz um momento de humilhação, você está se colocando de pé. Você está se colocando de pé. Porque quando você está se humilhando diante do Senhor, logo aí você já está de pé diante do Senhor, dizendo: Deus, eu me posiciono diante do Senhor, me dê a estratégia, me dê graça, me dê o direcionamento necessário, eu preciso do Senhor. E aí então Deus, ele vem e faz a sua obra através da sua vida. Deus é o dono da guerra, mas Deus só faz guerras usando os teus vasos. E Ele quer usar a mim e a você para guerrear. O tempo está minado. O tempo é de guerra. O tempo é de batalha. E batalhas são fragmentos de guerra. Começa de pequenas batalhas até que você veja uma grande guerra. E a palavra do Senhor vai dizer que a terceira guerra mundial vai surgir.
vai surgir. E vocês que estão se encontrando com um posicionamento equivocado, vai ser presa fácil para o inimigo. Cuba está vendendo as mulheres para guerrear a favor de Rússia contra a Ucrânia. Vocês sabiam disso? E o país que está entregue a esses países comunistas. E se vocês forem convocados, e se forem obrigados, estão preparados para a guerra? O caso é muito sério. Comece a exercitar o seu posicionamento de verdadeiros guerreiros valentes no Senhor. Porque Deus, Ele conta com o povo valente e destemido. Deus, Ele conta com o povo valente. Independente se os homens estão sendo frouxos, se levante você como Débora. E faça você a diferença. E deixe o Espírito Santo de Deus fazer através da tua vida, guerrear através de você e te dar grandes vitórias para que você possa saquear o inferno e povoar os céus de glórias através de você. Deus tem muito a fazer, mas Ele conta comigo, com você. Não seja com aqueles que andaram com Gideão e que o Senhor não viu graça nele e mandou voltar. Ainda que sejam 300, se posicione. Ou você é igreja militante na terra, ou Roma vai te aprisionar, ou as trevas vai querer te derrubar. A tua família precisa estar coberta pelo sangue de Jesus, mas precisa estar revestida com a tua oração, com o teu posicionamento correto em Deus. Olha aí o que estão fazendo com as nossas crianças. Olha aí a exposição que os nossos filhos estão sendo sujeitos. Olha aí o que está acontecendo com os adolescentes. As permissões demasiadas, tudo para o mal. E vocês estão vendo isso tudo e estão se posicionando como? Quem vocês no campo da batalha? Pergunte, manda o Senhor perguntar. Quem é você no campo da batalha? Os que retrocedem, os frouxos, covardes? Ou aqueles que vão independente do que você vai ganhar? Porque eu tenho por certo e eu te digo, eu posso afirmar isso, porque eu tenho na minha vida marcas de guerra. O que vocês ouviram aqui é nada, perto do que das grandes coisas que eu já passei. E poucas aqui conhecem profundamente as marcas que eu carrego. Então eu não retrocedo, eu não tenho medo do inimigo, eu não tenho medo do sistema, eu não sei o que está por vir, mas uma coisa é certa, eu não retrocedo. Eu reconheço que eu faço parte de um exército, independente do que acontecer, eu estou pronta a matar ou a morrer em prol do Evangelho de Cristo. Pois eu estou bem certa que o viver é Cristo, morrer é ganho. Se você está com a sua vida em Deus, não tema o inferno, não tema as caretas, não tema o que o sistema está implantando, está organizando. Você é de Deus, o Espírito Santo de Deus está sobre você e as trevas não vai te dominar. Mas em Deus você já venceu. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Nesse momento vou estar orando pelos irmãos, os internautas. Glória a Deus. A nossa pastora Aurelina, que se encontra ali em Santo André, e sua família, o pastor Rafael, a missionária Maiana e família. A igreja toda se coloca de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, nesse momento, ó Deus, apresenta cada filho teu, Senhor, que se fez presente por meio dessa rede social para ouvir a tua santa e gloriosa palavra, assim como o corpo também, ó Deus, como tua igreja santa se fez presente. Ó Pai, absolveu essa santa palavra do Senhor. Que o Senhor os tome, ó Pai, em tuas mãos, guarde, os livre de todo mal. Em nome de Jesus. Amém.